Bem, então sejam todos bem-vindos novamente. Vou começar me apresentando antes da nossa aula com o Dr. Edson Turco e conversar um pouquinho com vocês antes da aula. Então, eu sou Luana Dami, sou coordenadora de pós-graduação em reprodução humana assistida da embriológica desde 2022. Eu sou biomédica de formação, me graduei em 2015 pela Unifesp. Fiz meu mestrado e meu doutorado também pela mesma instituição, a Unifesp, no programa de pós-graduação em urologia. Então, toda a minha carreira aí de pós-graduação científica foi pesquisando sobre infertilidade masculina. Trabalhei com antioxidantes, atividade física, e fertilidade masculina, né? E fiz meu pós-doc na medicina do sono. Então, quando eu fui fazer meu pós-doc também na Unifesp, eu migrei de grupo e consegui associar aí reprodução humana com medicina do sono. Então, fiz um projeto que envolvia homens com a apneia obstrutiva do sono e avaliação da qualidade seminal e também de disfunção erétil nesses homens, né? É, então, essa é a minha formação. Em 2022, eu entrei na Embriológica como coordenadora da pós, né? Isso, e com muita alegria, eu posso dizer para vocês que desde 2022 a gente tem mais de 160 alunos formados, ao longo desses anos, né? É, a pós-graduação, antes mesmo de ser uma pós-graduação, ela começou como um curso master na embriológica, né? Para quem não conhece, né? Um pouquinho, contar um pouquinho da história para vocês. Existia um curso de master e com tempo, com a dedicação, com o sonho aí de transformar esse curso master numa pós-graduação com reconhecimento pelo MEC. Em 2022, a Embriológica conseguiu, junto a uma parceria com o Centro Universitário Filadélfia de Londrina, a certificação pelo MEC. Então, desde 2022, nós somos uma pós-graduação certificada pelo MEC, né? Então, nossa primeira turma foi em 22, em 23 a gente teve aprovado uma nova entrada de turma de pós-graduação, que foi a turma que entra em agosto. Além disso, também tivemos aprovado pelo MEC um módulo teórico, né? Então, para aquelas pessoas que já estão no mercado de trabalho, aqueles profissionais que já atuam como embriologistas, trabalham nas clínicas e gostariam apenas da certificação, ou então fazer uma reciclagem também da parte teórica. Foi aprovado esse módulo junto ao MEC em 2023, e também em 2023 a gente começou nossos programas de acesso, como, por exemplo, as provas de bolsa, né? E, e desde então, como eu comentei com vocês, aí a gente tem formado aí mais de 160 embriologistas, né? Quem que pode fazer a nossa pós-graduação em reprodução humana? Qualquer pessoa, qualquer profissional formado na área da saúde, que queira se tornar embriologista, que queira trabalhar numa bancada, numa clínica, num laboratório, que queira trabalhar com manipulação de gametas, embriões. Então, qualquer uma pessoa com formação na área da saúde, né? Mas, Lu, eu estou na graduação e eu estou terminando meu curso. Eu posso começar após? Você só pode começar após se tiver no último semestre. Então, o aluno que entra na pós-graduação estando na graduação, ele assina um termo de ciência de que ele está assistindo, que ele é um aluno especial nesse período, enquanto ele está na graduação. E para o MEC, frente ao MEC, o MEC precisa entender que o aluno é, recebe o diploma de graduação e tem que ter pelo menos 6 meses para ter uma pós-graduação, né? Então, é o tempo que a gente tem de formação do aluno, por isso que a gente fala
que o aluno da graduação pode iniciar após se estiver no último período, né? Se estiver no último semestre. E como que funcionam as aulas? Já já eu vejo as mensagens aqui, tá, gente? E como que funcionam as aulas? As aulas, a gente, como eu disse, né, a gente tem duas entradas, a entrada no início do ano e no meio do ano. A turma que entra no início do ano, ela faz um formato híbrido, as aulas teóricas são online e ao vivo, acontece tem um cronograma, elas acontecem geralmente de segunda e quarta, 4 vezes ao mês, tá? E as aulas práticas são presenciais na Embriológica em São Paulo. Elas acontecem uma vez por mês, sempre de sexta a domingo, das 8 às 17 horas, tá? E a carga horária? A nossa carga horária é de 500 horas, tanto juntamente a parte teórica e prática, 500 horas total, e a avaliação que a gente pede é o TCC. Então, o TCC é obrigatório, a realização do TCC também é individual, então, a gente avalia a presença dos alunos na aula ao vivo, né? E a entrega do TCC. O aluno, ao longo do ano, desenvolve o seu trabalho de conclusão do curso junto ao seu orientador, entrega alguns documentos para a gente, e no final do curso ele apresenta de maneira online a uma banca para ser avaliado e então ser certificado, aprovado ou não. E como eu comentei anteriormente, né, sobre o módulo teórico e destrinchando um pouquinho, né, como que funciona o módulo teórico, né? Aquele profissional que já atua na área, né, trabalha numa clínica, num laboratório, já é embriologista, e para ele ser apto a entrar no módulo teórico, ele precisa ter um supervisor que faça a avaliação periódica das suas habilidades práticas, certo? Então, a gente envia algumas avaliações ao supervisor, o supervisor precisa assinar ciência também, e ele vai avaliar, de acordo com a nossa programação da carga horária prática, o aluno, né? Então, o supervisor avalia cada um dos nossos objetivos, nossos pontos práticos, como excelente, bom, regular ou ruim, né? Esse aluno vai ser avaliado e a parte prática vai ser realizada no seu laboratório, no seu local de trabalho. Enquanto a parte teórica, o aluno vai acompanhar juntamente com os demais da turma de maneira online e ao vivo. Vai entregar o TCC normalmente. Ah, Lu, mas eu já tenho mestrado, doutorado, eu posso não fazer o TCC? Nesse caso, sim. Alunos que já tenham uma certificação maior que a especialização, né, como é o caso do mestrado ou doutorado, eles podem optar pela isenção do TCC e, nesse caso, entregue um relatório final. Nós, da coordenação, sorteamos 3 aulas que vocês têm ao longo do ano para que vocês façam um relatório sobre essas aulas para entregar como forma avaliativa, né? Então, não entrega o TCC, mas entrega o relatório. E, como comentei, além do nosso programa de acesso, que em 2023 a gente iniciou com uma prova de bolsa, nós também temos um programa de acesso com parcelamento estendido no cartão de crédito. Então, o aluno que estiver cursando, por exemplo, o aluno da turma de 2026, ele vai pagar boletos ao longo do ano de 2026, mas se ele quiser parcelar mais tempo depois desse ano, 2026, entrar 2027, ele pode parcelar no cartão de crédito. Então, o último boleto vai ser realizado em dezembro de 26 e a partir de então, a gente vai passar o cartão de crédito também com um link online, certo? Deixa eu ver aqui, tem alguns comentários no chat. Essas aulas presenciais, Rafael. Fabiana, me formei lá. Aonde? Na Unifesp? Essas aulas presenciais de sexta a domingo.
podemos escolher um dia ou o final de semana inteiro. Então, assim, a gente tem uma carga horária intensa de aulas práticas, né? Então, precisa ser das 8 às 17, de sexta a domingo. Fabiana, que turma que você é? Conta para mim, eu sou da 46. Carolina, Lu, para quem entra na metade do ano, o estilo de aulas e de pagamento se mantém o mesmo? Para a turma que entra no metade do ano, tem uma pequena diferença. A turma assiste às aulas gravadas do ano de 2026 na plataforma e tem uma aula ao vivo com o professor para debate e momento de dúvidas. Então, essa é a única diferença. A aula prática é igual e parcelamento estendido também é igual. Certo, Carol? Eu já estou aqui online. Se quiser, podemos Oi, começar. Edson. Depois a gente Vamos vai, começar. vai fazendo vai resolvendo as dúvidas aí. Acho que tem bastante coisa que vai ser respondido ao longo Vai, vai sim. ao longo da aula. Sim. Pode colocar na sua aula enquanto eu termino de Posso? responder aqui, a Tá gente bom, já começa a aula, tá? tá ótimo. Ana, já temos o cronograma de 2026. Rafael, as aulas práticas, a gente tem a carga horária muito grande e elas acontecem de sexta a domingo. Não é para escolher sexta, sábado ou domingo, é de sexta a domingo. O cronograma ele vai ser enviado para os matriculados em breve, tá bom? Vamos começar então? Seja bem-vindo, Edson. Muito obrigada Obrigado. pela presença, muito obrigada pela presença de todos. Aproveitem a aula do Edson e no final a gente tira mais dúvidas. Abraço. Obrigado. Vocês estão vendo minha aula aí? Sim, Ela já está no painel já? Já está como... já. Já? Então tá Uhum. ótimo. Então, vamos lá. Pessoal, essa aula aqui, eu ia falar sobre inteligência artificial, ia falar sobre interação da inteligência artificial, mas eu acho que é muito mais importante vocês entenderem o mercado de trabalho do embriologista, onde vocês estão se metendo, se é sonho, se é pessoal, se é profissional, se é o sonho profissional, entender como que vocês vão lidar com essa profissão. E então a gente tem assunto aí para a noite inteira, né? Então, se eu fosse colocar mais inteligência artificial nisso, a gente ia acabar meia-noite esse troço aqui, né? Então, acho que o principal aqui é a gente ter mais ou menos um momento, vai ser uma aula de 45 minutos, 50 minutos aí no máximo, tá? Para também não tomar muito tempo de vocês. Mas a ideia é a gente falar sobre a profissão, o mercado de trabalho e o que que a gente precisa para ser um embriologista, né? O que que a pessoa precisa para se desenvolver como embriologista, né? Eu acho que, que isso é uma das coisas mais importantes, né? Então eu vou falar um pouquinho da minha história, mas muito rapidamente, tá? Como que eu comecei, os tombos que eu levei, né? Vou falar um pouquinho sobre o mercado de reprodução humana no país, tá? O que que a gente pode esperar da função do embriologista? Como que você pode se tornar um embriologista de alto desempenho, mas na verdade um embriologista, né? E depois a gente vai para as conclusões e para as falas finais, que eu acho que vale a pena vocês ficarem até o final, porque no final a gente tem algumas coisas importantes aí para falar, principalmente com relação aos próximos passos para se tornar um embriologista, tá? Independente de se matricular ou não no embriológico. Isso é um fato, tá? Hoje, só para dizer, a gente está fazendo essa aula tem, a ideia é que ela fique aberta, tá? Eu vou tentar deixar ela aberta. Não sei se eu vou botar ela no YouTube, não sei como é que vai ser. Vou pedir para editar, obviamente, né? Mas para que vocês consigam acessar aí no futuro, não é óbvio que eu vou tirar o final, que o final a gente tem uma coisa importante que é relacionada à pós-graduação, que não vale a pena para o YouTube, tá? Então vamos lá. Eu acho que como que eu comecei, né? Eu sou médico veterinário, tá? Todo mundo acha estranho, fala que eu sou um biomédico frustrado, um biólogo frustrado, e realmente às vezes eu me sinto assim, né? É,
Então, eu me formei na Universidade Estadual de Londrina em 2001, e depois disso aí eu fiz várias coisas como veterinário, e aí em 2002 eu entrei num projeto de treinamento em biologia molecular para transferência nuclear. Para quem não sabe, transferência nuclear, o vulgo clonagem, né? E aí eu participei, junto com a equipe do professor Joaquim Mansano, da primeira clone de célula adulta do país, que chamava Penta. Se vocês provavelmente não, muitos não são nascidos nessa época, mas a gente ganhou o Penta em 2002, então a gente chamou a bezerrinha que nasceu, a clone de Penta, né? Felizmente a bezerrinha morreu alguns meses depois. Depois disso, eu entrei no mestrado em reprodução animal, onde eu continuei desenvolvendo um trabalho com micromanipulação e com maturação nuclear de óvulos, tá? De óvulos, tá? Depois, em 2003 mesmo, no final de 2003, eu fui chamado para ingressar no laboratório de fertilização in vitro do Hospital São Paulo, que é a Escola Paulista de Medicina, tá? E em 2004 eu me tornei responsável pelo laboratório e fui até 2016 como responsável pelo laboratório, né? Em 2007, nesse período entre 2004 e 2016, eu entrei no doutorado, terminei o doutorado em 2008 e me tornei professor da disciplina de urologia, onde eu sou professor até hoje, em 2010. Ou seja, já faz aí 15 anos, mais ou menos, em 2010, tá? Tem alguém riscando minha tela, não sei se sou eu. Bom, terminando, vamos dizer assim, em 2016, ainda em 2000, na verdade em 2013, eu comecei a sentir vontade de empreender. Eu era professor da Escola Paulista de Medicina, dava aula, pesquisa, aluno de pós-graduação, mas eu comecei a sentir vontade de empreender. Foi aí que eu criei a Pós-Genômica, tá? A Pós-Genômica foi criada em 2013, ela é uma empresa de pesquisa científica, uma empresa que desenvolve pesquisas científicas para empresas e para universidades, tá? Eu auxiliava essas pessoas a desenvolver e cobrava por isso, obviamente, né? Foi aí que o meu espírito empreendedor começou a crescer. Em 2014, eu fundei uma empresa de célula-tronco, uma das minhas vertentes de pesquisa, tá, gente? É célula-tronco, porque embrião é célula-tronco. E aí acabou que eu montei essa empresa, e essa empresa está até hoje aí. Hoje a gente é uma empresa que faz tratamento de célula-tronco em animais, né? Cachorro, gato, cavalo, bovino. E além disso, a gente produz fatores de crescimento para cosméticos, para suplemento alimentar, para pílula do rejuvenescimento e muito mais. Aí a gente produz fator de crescimento de base célula-tronco, né? Para essas farmacêuticas. Então a gente está começando a se tornar uma farmacêutica pequena, né? Em 2007, e aí em 2016 eu passei por um revés, eu saí da Escola Paulista de Medicina, saí da chefia, né? Saí como, não era mais embriologista, a partir do meio do ano não era mais embriologista. E aí em 2017 a gente fundou a Embriológica. A Embriológica nasceu como uma consultoria, depois disso a gente foi para a área educacional, porque era a minha vertente. Comecei com o curso prático, a gente começou com os nossos cursos práticos de imersão. E depois disso a gente montou a pós-graduação em 2021. Em 2022 foi a primeira turma de pós-graduação, tá? Depois, em 2017, 2018, eu montei a Ion Medicine, uma outra vertente de pesquisa minha, além da célula-tronco e de reprodução assistida, é a área de metabolômica. Foi aí que eu comecei a desenvolver, é, a gente desenvolveu um laboratório de metabolômica em 2018, e no ano passado, em 2024, eu vendi o laboratório, vendi minha parte no laboratório, né? E hoje a Iomedicine ainda está aí com a Ionutri, com a Ionvet, são empresas de nutrição metabolômica e na área veterinária metabolômica, tá? Foi a minha primeira venda de uma empresa minha, né? Depois, em 2018, quando eu fundei a Iomedicine, e eu tinha embriológica, e eu tinha MedMap, e eu tinha pós-genômica, eu precisava, ficava coçando na minha cabeça, nas minhas mãos, assim, voltar a ser embriologista. Eu só dava aula, dava curso só, né? E aí foi aí que a gente fui chamado para fazer uma consultoria na área de embriologia pela embriológica no Lab for Life.
O Lab for Life estava sendo montado ainda em 2018, tá? E começou em outubro de 2018. E eu entrei como embriologista sênior do Lab for Life. Foi lá que eu comecei a fazer toda a parte de laboratório de novo. Comecei a fazer a ICSI, fazer biópsia, né? A gente operacionalizou o Lab for Life. Nesse período, a embriológica ganhou um sócio, ganhou o Fernando Prado, que é um médico, que é amigo meu há 20 anos, eu conheço ele mais de 20 anos, conheço ele há 23 anos, lá da Escola Paulista de Medicina, a gente trabalhou junto e aí foi aí que eu chamei ele para entrar na empresa, para desenvolver toda a parte médica e aí melhorar aí a parte de consultoria na área de embriologia, né? Na embriológica, né? E aí ele me chamou para trabalhar com ele, dentro da clínica dele, né? Que é a Clínica Neovita, que eu sou até hoje, desde 2021, 2022. Desde 2022 eu sou coordenador de pesquisa na Neovita, né? Além disso, eu sou membro, desde 2021, eu sou membro do conselho gestor do City Rinode, City Rinode, que é uma outra clínica na Zona Norte. Tá? A gente montou o City Rinode, operacionalizou o City Rinode, foram todas as clínicas que eu acabei dando, que a embriológica deu consultoria, montou, né? E aí a gente acabou ganhando um cargo lá para poder. É um cargo onde a gente consegue dar conselhos e entrar mais na parte estratégica da clínica, do crescimento da clínica, né? E nós estamos montando agora um laboratório, que vai ser um laboratório escola da embriológica. Isso aí é o que eu vou contar para vocês no futuro, o que vai acontecer com você, quem entrar na pós-graduação. Vai ser um laboratório escola que vai se chamar Inova Fertilidade, e ele já está em fase final, ele deve terminar em janeiro, a parte de reforma, e a gente já está com todos os equipamentos, tudo certinho. Então, o Inova Fertilidade vai ser um laboratório escola, onde vai ter a parte de embriologia, a parte de enfermagem e a parte médica, dentro de uma interação, cuidando de paciente, fazendo paciente engravidar e tudo mais, né? E aí eu tenho algumas patentes que eu fui desenvolvendo ao longo da vida, né? Na área de reprodução humana, na área de HIV, na área de câncer de mama, justamente por conta da metabolômica, né? Então isso foi me dando patentes aí, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de reprodução humana. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a gente tem no Brasil hoje 50 mil ciclos por ano, tá? Que a gente faz. Em torno de 51 mil ciclos ano o Brasil faz. A gente esperava que tivesse um aumento do ano passado para esse ano, mas não teve um aumento do ano passado para esse ano quanto a gente esperava. Então, os ciclos de fertilização in vitro não aumentaram. O que aumentou foram os ciclos de congelamento de óvulos, preservação da fertilidade. Isso aumentou bastante. Mas o Brasil hoje, o mercado é um mercado pequeno perto dos Estados Unidos e Europa, entretanto, grande perto da América Latina. Tá? O Brasil é o maior mercado hoje. Ele faz mais ou menos 60% das FIVs na América Latina. Tá? Hoje temos 5 mil, mais ou menos, médicos que trabalham com infertilidade. Tá? Não necessariamente um médico infertileuta é um médico que tem um laboratório, tá, gente? Às vezes ele tem a clínica dele, ele trata o paciente na clínica dele, ele manda para fazer a parte de fertilização in vitro dentro do laboratório, tá? Portanto, a gente tem 200 laboratórios no Brasil hoje, tá? 200 e pouquinho. Agora, recentemente, abriram mais alguns aqui, né? Então, a gente tem mais ou menos em torno de 200, 220 laboratórios no Brasil, tá? Que é onde o embriologista atua. O embriologista atua dentro do laboratório. Está se abrindo um mercado novo para o embriologista, tá? Que é o especialista, é o embriologista especialista em fertilidade, tá? Que é o que algumas clínicas chamam de concierge, outras chamam de embriologista clínico. É o embriologista que conversa com o casal, que faz a jornada do casal, ou seja, faz toda a jornada, onde explica toda a jornada para o casal, né? Nós temos hoje 3 sociedades nacionais principais, tá? Que é o SBRA, que é a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, SBRH, que é a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana,
E nós temos a Pronúcleo, que é a Sociedade Brasileira de Embriologia, tá? Dos embriologistas. A Pronúcleo hoje ela é a que representa os embriologistas no país. Eu sou vice-presidente da Pronúcleo. A gente entrou por essa gestão agora, né? Junto com a Mariana, que é a presidente. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante dizer é que os alunos da embriológica, a gente recomenda fortemente que entrem para dentro da sociedade, entrem para dentro do Pronúcleo. Tá? E no final do ano nós temos um congresso da Pronúcleo que vai ser no Rio de Janeiro. Então, para o networking, para você começar a vivenciar o mercado, é importante você participar dos congressos, tá? Se você for escolher um congresso para escolher, se tiver um congresso para escolher, esse ano, escolha o da Pronúcleo, tá? O outro, o SBRA, vai ser em Recife. O SBRH ele acontece de 2 em 2 anos, ele foi ano passado, esse ano não tem, tá? E nós temos duas sociedades latino-americanas, que é a Rede Latino-Americana, que é a Rede Lara, e a Almer, tá? Que é a Associação Latino-Americana, tá? A Almer tem um pouco menos de representatividade, a Almer é um pouco mais médica, né? Tem menos embriologia, a Rede Lara tem um pouco mais de embriologia, tá? O congresso da Rede Lara vai ser, eu acho que na Colômbia, em março, tá? Para quem tiver a oportunidade de ir, tá? Então nós temos essas 5 sociedades principais aí entre América Latina e Brasil, tá? Se a gente for falar do mercado de reprodução humana, aqueles 50 mil ciclos, tá? 90% dele, ele é custeado por essa porção da parcela brasileira de embriologia, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que muito pouca gente tem acesso à parte de fertilização in vitro, né? Eu coloquei esse aqui é uma pirâmide de classes que foi publicado ano passado, né? E nós tivemos um crescimento da classe C, tá? E da classe D no Brasil nesses últimos 2 anos, apesar de terem afirmações contrárias, né? Apesar de IBGE falar outra coisa, mas isso é as medidas do Banco Mundial, né? Então nós tivemos aí um aumento, nós temos 84% das pessoas estão classe C e D, ou seja, 84% das pessoas têm uma renda familiar abaixo de R$ 7.100, tá? Então isso é complicado no Brasil. O Brasil é um país pobre, tá? E nos últimos 2 anos nós tivemos um crescimento grande aí na classe C, principalmente, né? E na classe D, tá? Independentemente disso, o SUS não consegue oferecer o tratamento. Por quê? Porque o SUS ele tem uma demanda muito grande, né? Se você imaginar que 84% das pessoas que são classe C e D, elas provavelmente elas não têm convênio médico, né? Imagina, dependem do SUS, imagina o quanto de dinheiro vai para outros tratamentos que o SUS tem que dar prioridade. Eu nem condeno o SUS por isso, porque imagina, você prefere tratar uma pessoa com câncer ou uma pessoa com infertilidade, né? Então a gente está lidando aí com escolhas, não tem o que fazer, né? Política pública depende de escolhas, depende do quanto, nem de quanto recurso tem, mas de como é aplicado esse recurso, né? Então isso para a gente é ainda uma barreira no Brasil, né? Então, melhorando a situação econômica do Brasil, a tendência é que o mercado melhore e a tendência é que o número de ciclos aumente e que o mercado melhore para os embriologistas e também para os médicos infertileutas, tá? Então, isso é uma tendência, né? A gente espera que o mercado melhore, né? Mas beleza, vi que faz 50 mil ciclos por ano, eu tenho só 13%, 13 não, né? 15, 16% conseguem ter acesso a tratamentos de fertilização in vitro. Eu vi que tem 200 clínicas, 200 laboratórios dentro do Brasil que eu posso atuar.
Aí vem a pergunta, o que que esperar da função de embriologista? Ou seja, o que que o embriologista precisa ter, né, para fazer para desempenhar essa função? Então, a primeira coisa, assim, que eu acho que é importante é o desejo de mudar o mundo, né? E como que um desejo muda o mundo, né? Através disso aqui, ó. Ou seja, a gente, é, a profissão de embriologista nasceu, né, com a Leslie e o John Brown, que tiveram a Louise Brown. Aí nasce a profissão de embriologista na medicina reprodutiva e foi a profissão, uma das profissões mais importantes hoje para casais que precisam ter filhos, né? Antigamente ainda se falava em inseminação artificial, se falava muito em coito programado. Hoje em dia ainda se tenta isso, mas a chance é muito baixa. Então, a ideia é a gente tornar mais acessível para a população e, ao mesmo tempo, a gente conseguir desempenhar uma função onde é uma função altamente tecnológica, vocês vão estar o tempo todo lidando com tecnologia e tendo que estudar o tempo todo, tá, gente? O embriologista é uma profissão que você não para de estudar, tá? Felizmente, tá? Porque vocês vão estar estudando o que vocês gostam, né? E qual o impacto, né? O impacto é esse aqui, ó, né? Em 25 de julho nasceu, 78, nasceu a Elise Brown, depois de inúmeras tentativas, tem até um filme no Netflix, né, que fala dessa história. Eu recomendo para todos assistirem esse filme, é um filme muito legal. E conta a história de como uma embriologista mulher se tornou a primeira, uma profissional, uma enfermeira, na época, se tornou a primeira embriologista do mundo, tá? Então vamos lá, o que que a gente precisa, né, para ter embriologia, para entender de embriologia e ser embriologista? A primeira coisa que se precisa é conhecimento teórico, ou seja, o embriologista precisa estudar, né? Segunda coisa que precisa é conhecimento prático, ele precisa treinar, ele precisa ter equipamento suficiente para treinar, ele precisa ter tempo suficiente para treinar, ele precisa ter didática, ou seja, ele precisa ter mecanismos e métodos para que ele aprenda de forma correta a desenvolver a parte prática de embriologia. Ele precisa ser organizado, tá? E aí eu falo por mim, eu não sou uma pessoa organizada. Eu tive que me tornar organizado para me tornar embriologista. Eu tive até toque na época que eu era embriologista, né, que eu ficava na rotina, que eu trancava e destrancava o laboratório 3 vezes, ia lá, desligava todas as luzes, entrava de novo no laboratório para ver se todas as luzes do microscópio estavam desligadas e tudo mais. Então, ou seja, tem que ter cheque, recheque, ou seja, você tem que ser organizado, né? Porque é uma profissão extremamente perigosa, tá? Por que perigosa? Imagina você trocar um gameta, você troca um espermatozoide, você troca um óvulo, o estrago que você não faz numa família, né? Então, a responsabilidade depende e a segurança, elas crescem com a organização, tá? Tem que ser obviamente dedicado, né? E aí tem que ser competente também, tá, gente? Então, assim, tem duas coisas que a gente fala que o embriologista precisa ter: dedicação e foco. Se ele for dedicado e ele tiver foco, ele vai se tornar uma pessoa eficiente. Ou seja, ele vai fazer todos os passos do protocolo, do processo, de forma organizada e de forma que ele se torne uma pessoa, um profissional com eficiência. E com a eficiência vem a eficácia, tá? Então a diferença da dedicação para o foco é que o foco te traz eficiência, tá? E a diferença da eficiência para a eficácia é que a eficácia traz eficiência. Nem sempre uma pessoa eficiente é uma pessoa eficaz. Mas geralmente uma pessoa eficaz é uma pessoa eficiente, tá? A eficácia é o resultado da tua eficiência, tá? No começo, vocês vão ter que ser eficientes e eficazes. Depois, quando vocês vão ganhando experiência, vocês podem ser menos eficientes, mas vocês vão continuar eficazes, porque aí vocês vão entender o processo já vai estar dentro de vocês. E aí vocês vão saber onde
são as partes críticas de cada processo, e aí você vai continuar sendo eficaz, mesmo não seguindo ipsis literis cada passo, tá? E aí, como é que você vai se tornar embriologista de alto desempenho? Bom, ali está o que você precisa para ser embriologista. Ali a gente viu o que você precisa para ser embriologista. Agora, você precisa desenvolver sua teoria, ou seja, precisa estudar, treinem o seu inglês para lerem artigos científicos, tá? Isso é uma dica. Acho que se fosse a única coisa que eu pudesse falar é assim, treine o inglês para ler artigo científico, tá? Desenvolvimento teórico, façam cursos, e não só cursos de embriologia, tá? E aí eu já estou tirando um pouquinho do que a embriológica oferece. A embriológica não oferece só curso de embriologia, mas não só cursos de embriologia. Façam cursos de inteligência emocional, façam cursos de liderança, façam cursos de PMO, que é cursos de liderança de projeto, façam cursos que estejam fora da área de vocês, tá? É importante vocês terem esses cursos, tá? Desenvolvimento prático. Escolham um local onde vocês possam se desenvolver a prática de vocês, tá? Por quê? Porque isso é fundamental. Não adianta você chegar na porta de um laboratório, você chegar na porta de um laboratório e falar, eu quero ser embriologista júnior, vamos dizer. Legal, você sabe fazer vitrificação? Não. Você sabe montar microampulador? Não. Você sabe, montar placa? Não. Ou seja, então, eu não posso te empregar, por mais que você tenha pós-doutorado, tá, gente? O desenvolvimento prático é a porta de entrada para todo embriologista, para quem quer entrar no mercado. Você pode se tornar especialista em produção humana por Harvard, não interessa. Você precisa de desenvolvimento prático, tá? Desenvolvimento comportamental. O que vai te manter dentro do teu emprego? Tá, legal, eu tenho desenvolvimento prático, eu estudei pra caramba, sei bastante de embriologia, fiz todos os cursos da embriológica, fiz pós-graduação, me tornei especialista em reprodução assistida, e aí consegui entrar dentro do mercado de trabalho, consegui entrar dentro de uma clínica. Se você não tiver desenvolvimento comportamental, se você não tiver inteligência comportamental, você não vai conseguir se manter dentro do emprego, tá? E isso passa pelo desenvolvimento emocional, tá? Então, ou seja, é importante vocês estudarem desenvolvimento emocional. Estudem inteligência emocional, façam cursos de inteligência emocional. Isso é fundamental. Tem cursos que a gente chama de PNL, que é Programação Neurolinguística. Façam cursos de programação neurolinguística. Eu sei que isso todo mundo fica falando que é conversa de coach, e eu também odeio coach, né? Acho que é tudo enrolão. Entretanto, banalizaram a programação neurolinguística. Eu fiz cursos de programação neurolinguística, é, me ajudou muito na minha inteligência comportamental e na minha inteligência emocional, tá, gente? E, obviamente, com tudo isso, aí você vai ter eficácia, tá? Então, e como que você vai conseguir, né? Fazendo desenvolvimento teórico, se capacitando, ou seja, fazendo curso. E hoje tem curso online, que são mais baratos, que vocês conseguem fazer, se vocês não tiverem oportunidade, não tiverem a parte financeira estruturada para fazer uma pós-graduação. Vocês têm, mesmo se vocês procurarem no YouTube, tá, gente? Vocês podem procurar no YouTube, às vezes tem aulas online no YouTube. Mesmo no YouTube da Embriológica tem aula online lá, que eu acho que vale a pena, né? Se vocês filiando o seu... Pode falar. Acho que... Tudo bem. Acho que só foi um barulho. Bom, vocês, se filiando ao Pronúcleo, por exemplo, vocês têm acesso a uma plataforma de aulas e de discussões científicas sobre reprodução assistida lá. Então, ou seja, se eu não me engano, acho que para estudante a gente vai fazer mais barato, eu não sei quanto vai ser, mas vai ser muito mais barato, vai ser coisa de R$ 100 por ano, tá, gente? É no ano. Então vocês vão ter acesso, tem acesso a tudo isso, tá? Então, assim, hoje, o conhecimento... hoje tem um negócio da Embriológica que chama Embrioflix. Vocês têm acesso ao conhecimento, não à certificação, mas ao conhecimento.
Então, vocês podem fazer todos os cursos dentro da Embriológica, sem, obviamente, imprimir o certificado, tá? Porque o que custa caro para a gente é a certificação, por incrível que pareça. Então, a gente consegue disponibilizar isso num valor, acho que R$ 45 por mês, R$ 40 por mês, alguma coisa assim. Ou seja, é, é, vocês conseguem desenvolver a parte teórica de vocês hoje com a internet. A informação está aí, né? Então, assim, busque essência no que se faz, tá? Os cursos teóricos, a parte teórica, ela vai te dar toda a essência, ela vai te dar toda a base para que você se desenvolva e vai te ajudar muito na parte prática, tá? Ou seja, como você vai se desenvolver na parte prática? Investindo em aprendizado e treinamento, tá? Como você investe em aprendizado e treinamento? Curso prático, estágio, para quem tiver a oportunidade de arrumar estágio, tá? Que é muito, é chato e é difícil arrumar estágio, eu sei disso, tá? A gente convive com essa dor dos alunos, né? E a gente tenta arrumar estágio para todo mundo, tenta arrumar emprego para todo mundo. Depois que o aluno termina a pós-graduação, ele entra para o grupo de ex-alunos e todos é, as vagas de emprego que aparecem, aparece muita vaga de emprego para a gente coloca lá primeiro, a gente testa o perfil da pessoa para direcionar o perfil, a gente ajuda no currículo da pessoa, a gente tenta desenvolver a pessoa a ponto da pessoa se tornar capacitada para que o mercado queira ela. Então, invistam em treinamento, invistam em desenvolvimento prático, tá? Aqui tem uma foto do Kobe Bryant aqui, o Kobe Bryant, né? Uma foto do Kobe Bryant que era um cara que chegava às 5 da manhã, o treino começava às 7. Ele chegava às 5 da manhã, começava a treinar, às 5 da manhã, treinava com a equipe e depois ficava treinando. Ele não era um talento, mas ele se tornou um talento através do treinamento, né? Então, ou seja, busque excelência no que você faz. Não entrem em alguma coisa para se tornar mediano, tá? Não entrem para se tornar mediano. Entrem para se tornar os melhores dos melhores. Pensem sempre que você vai se tornar o melhor do melhor. Prática é fundamental. A gente tem duas formas de aprender: prática e teórica. Desculpa, por repetição e por emoção, tá? Na embriológica, a gente tem um sistema de ensino que é gamificação. Então a gente gamifica, e isso está só dentro da pós-graduação, tá? Não está no curso prático. Geralmente, curso prático é um curso onde vai um aluno com um professor dedicado. Então você aprende por repetição. Na pós-graduação, você aprende por repetição e aprende por emoção. Então, a gente desenvolve atividades práticas onde vocês vão criar times, aprender a trabalhar em equipe, aprender a trabalhar sozinho, aprender a trabalhar sob pressão, desenvolver toda a parte emocional e comportamental. Então, dentro da embriológica, a gente também treina isso, porque a gente quer, o objetivo nosso não é que você se forme especialista em reprodução assistida. Nosso objetivo é que você consiga emprego. Por quê? Porque quanto mais pessoas, mais egressos conseguem emprego da embriológica, mais a embriológica cumpre o papel dela, que é desenvolver pessoas, desenvolver embriologista para que a prática da reprodução assistida se torne mais acessível e para que mais pessoas consigam engravidar. Esse é a função da embriológica, tá? É a essência da embriológica, né? Como que você desenvolve comportamental? Desenvolvimento comportamental estudando inteligência emocional, gente. Ou seja, façam cursos de inteligência emocional. Entendam, leiam livros de inteligência emocional, de filosofia voltado para a inteligência emocional, tá? Inteligência emocional, ela já está há muito tempo atrás, lá da época de Platão, da época de Aristóteles, né? Dessa época já existia esse estudo da inteligência emocional. Então, estude a inteligência emocional, tá? Busque empatia no que se faz. Ou seja, entenda como as pessoas pensam, entenda como você pensa, entende como você sente, entende como as pessoas se sentem. Entendendo o sentimento das pessoas e como elas pensam, você consegue viver melhor na tua vida profissional, desenvolver tuas capacidades profissionais com muito mais rapidez.
tá? Por que que eu falo isso? Porque a gente fala que é o seguinte, 2% das pessoas pensam, isso aqui foi um resultado de uma pesquisa que os caras pegaram automatização cerebral. Como que funciona a automatização cerebral? Só 2% das pessoas não têm cérebro automatizado, tá? 3% as pessoas pensam que pensam, ou seja, elas têm uma certa automatização cerebral, mas isso ela ainda está no mecanismo de automático, tá? E 95%, eu coloquei prefere morrer que pensar, né? Mas não é isso, né? É, 95% das pessoas, o cérebro, ele tem um mecanismo de defesa nosso, pra gente, de poupar energia. Então, 95% das vezes, a gente não pensa. 95% das vezes, a gente está no automático. O que que a gente vai tentar fazer dentro da embriológica com vocês? A gente vai tentar desbloquear esses 2% aqui. Ou seja, vai melhorar. A gente fala que quem entrou na pós-graduação de um jeito sai de outro jeito, tá? Os nossos encontros mensais, que são sextas, sábados e domingos, das 8 às 5 da tarde, são intensos, tá? A gente tenta intensificar o máximo possível. E eu dou uns perdidos lá no meio das aulas, a gente muda tudo, faz as dinâmicas, então a gente faz com que vocês entrem de um jeito e saiam de outro, tá? Vocês vão sair muito mais é, adultos, muito mais felizes intrinsecamente. Vocês vão sair muito mais seguros do mercado de trabalho, que não é fácil, tá, gente? O mercado de trabalho não é fácil. Mesmo na área de embriologia, que hoje é um mercado que cresce, que hoje é um mercado que absorve ainda muita gente, que hoje é um mercado que paga-se muito bem, acima da média, né? Para o embriologista. O embriologista é o segundo cargo depois do médico, né? O médico é o primeiro cargo ali, o embriologista é o segundo cargo. Ou seja, vocês imaginam, o embriologista praticamente é metade da clínica, do que se faz dentro de uma clínica, né? O coração da, da clínica de produção assistida é o laboratório de embriologia. Então, a gente vai ensinar vocês a buscar empatia, né? E ter inteligência emocional. A gente vai promover exercícios que vão fazer isso, tá? Por quê? Porque a gente tem que entender como que o cérebro trabalha. A gente tem aí o McNeeman, acho que McNeeman é o trino, McLean, cérebro trino. Ele criou uma teoria do cérebro trino que é aceita até hoje, essa teoria, né? Onde a gente tem o neocórtex, que são funções intelectuais superiores, ou seja, é a racionalização, é o nosso raciocínio, tá? Sistema límbico são nossas emoções e o complexo reptiliano, que é a sobrevivência. Quer um exemplo? Quem fica irritado aqui quando está com fome? Muita gente fica irritada quando está com fome, né? Ou seja, a pessoa ali é o teu sistema reptiliano fazendo você ter uma emoção de irritação e aí o teu neocórtex fala para você o que que eu vou comer. Eu vou comer proteína, eu vou comer um hambúrguer, vou comer não sei o quê. Ou seja, o teu neocórtex que gera o teu pensamento intelectual, falando, estou com fome, preciso comer, e o que eu vou comer e como eu vou comer, tá? E o neocórtex é o que menos manda, tá, gente? O que mais manda é esse cara aqui, depois esse cara aqui, e por último esse cara aqui. Esse cara aqui, ele explica o porquê esse cara aqui está tomando decisão, que gera uma emoção que foi criada por um comando por esse cara aqui, tá? Então, muitas vezes, as pessoas manipulam a gente por isso, tá, gente? A gente é manipulado por isso, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes, acho que 100% das vezes quase, existe manipulação. E a gente toma decisão baseada nisso aqui, ó, baseada em emoção. Todas as nossas decisões, todas as nossas decisões são tomadas a partir de emoção, tá?
Então, racionalmente, nós não tomamos decisão. Isso já é provado, tá, gente? Por isso que é sempre importante a gente saber cortar isso. É sempre importante a gente entender que, como a gente toma decisão por emoção, e muitas vezes a gente está tendenciado, a partir das nossas experiências, a ter um modelo a seguir, né? A gente precisa voltar para trás e falar assim: será que não é meu coração que está falando, em vez de ser minha razão que está falando? Se eu fosse a outra pessoa, e aí vem a capacidade de empatia, se eu fosse essa outra pessoa, como ela pensaria, como ela sentiria, quais decisões ela tomaria? Então é importante a gente criar os nossos eus e a gente se colocar no lugar dos nossos eus. Isso é o primeiro exercício de inteligência emocional. Tá? Então, beleza. Quem manda? Reptiliano, quem sente é o límbico, e quem racionaliza, né, é o neocórtex, né? Então é importante reconhecer e modular esses cérebros, tá? Baseado nisso, a gente sabe então que 5% só é mente consciente. 5% é o que a gente sabe que a gente está pensando, é o que a gente está. É a nossa força de vontade, é a análise que a gente faz, é a sensação que a gente tem, isso é mente consciente, tá? 95% é subconsciente ou inconsciente, tá? Ou seja, que é? Nossos medos, que muitas vezes a gente nem sabe de qual medo a gente tem, mas a gente às vezes. Quem tem medo de barata aí? Ah, um monte de gente tem medo de barata. Você sabe por que você tem medo de barata? Ah, porque é nojento, mas você sabe por quê? Isso é o teu neocórtex falando, porque é nojento. Mas você sabe por que você tem medo de barata? Não. É o medo intrínseco, né? Trauma, fobia, desejo, as nossas compulsões, né? Compulsão por comida, compulsão por bebida, né? As nossas crenças limitantes, ou seja, isso aí eu não vou conseguir fazer nunca. Montanha-russa. Ah, eu tenho medo de montanha-russa. Por que que você tem medo? Ah, porque eu tenho medo. Eu não vou conseguir nunca entrar na montanha-russa, né? Sentimento de autopreservação que está associado a medo, né? E aí gera as crenças limitantes, né? Hábitos, as emoções, as fantasias, né? E também as nossas memórias de longo prazo, ou seja, às vezes uma palavra, uma coisa que se falou para você quando você tinha 5 aninhos lá, gera um reflexo, uma fobia, um desejo, uma compulsão, né? Uma ideia fixa para você no futuro quando você é adulto. Então tem que sempre estudar isso, tá? E existem duas formas de você estudar isso, de você entender isso, não estudar, mas entender isso. Uma das formas é terapia, tá? Terapia é importante para, não digo para todo mundo, mas é importante para quem precisa, tá? Nenhum remédio, nenhuma coisa é fundamental para todo mundo, tá, gente? Tá? Então, assim, terapia é uma boa saída, né? E você se autoconhece. Existem várias técnicas, tem terapeutas muito bons, tem terapeutas muito ruins. Tomem cuidado com o terapeuta, tá? Muito cuidado com o terapeuta que vocês vão escolher, tá? Eles podem, do mesmo jeito que eles podem te mostrar um caminho que você mesmo está descobrindo, eles podem te induzir a um caminho que eles acham que é certo. Cuidado com o terapeuta, tá? Então escolham bem. E a outra forma é estudar como a mente funciona, estudar como estudar técnicas para que você se autodescubra, para que você consiga se auto entender e melhorar, né? E aí, a gente dividiu, na verdade, os psicólogos dividiram o subconsciente, que às vezes a gente nem sabe que tem, em quatro principais domínios aí, né? Em quatro principais quadrantes, né? Que são os quadrantes de dominância, influência, cautela e estabilidade, tá? Os quadrantes de dominância são os orientados para resultado, né? São pessoas mais competitivas, pessoas mais audaciosas. O de influência são pessoas que são orientadas para influenciar, geralmente são
pessoas que falam mais, pessoas que são inspiradoras, ou seja, pessoas que querem se comunicar, que gostam de falar com pessoas, são pessoas motivadoras, são os influenciadores. Eu não estou falando influenciador de internet, tá, gente? Estou falando influenciador na vida, tá? Perfil de pessoa, tá? Tem pessoas que uma característica mais cautela, né? Ou seja, são as pessoas mais analíticas, tá? São pessoas que elas se ligam mais em detalhes, mais em processos, tá? São aquelas pessoas mais sistemáticas, né? E isso é ótimo para laboratório, tá, gente? E tem os pessoas de estabilidade, tá? São aquelas pessoas mais amáveis, são pessoas que são orientadas mais para a parte de harmonia, né? São as pessoas diplomáticas que entendem todos os lados, tá? Quando você pega uma pessoa, por exemplo, influenciadora e diplomática, essa pessoa geralmente ela vai virar um diplomata, um embaixador, um político, né? Quando vai para o lado pior, um político, né? Então, a gente tem testes que desenvolvem isso, tá? Então, geralmente, pessoa com um perfil de dominância, ele é um executivo. Pessoa influência é um comunicador. O de estabilidade é um planejador. E o, e o de cautela é uma pessoa analítica. Por que é importante saber isso? Saber o seu perfil. Saber o quanto de cada perfil você tem, tá? Tem um teste que chama DISC. Todo aluno, quando entra na pós-graduação, a gente aplica esse teste para o aluno, para ele entender o perfil dele. E no final do curso, a gente também pede para esse aluno aplicar o teste, para saber o quanto mudou esse perfil, tá? O quanto ele conseguiu acrescentar de cada um. Uma pessoa ideal, que não existe, tá? É uma pessoa que tem 25% de cada. Entretanto, a gente sempre vai ter perfis diferentes, às vezes 50% de um e 30% do outro, e mais 10% dos outros dois. Então, isso varia muito, tá? E baseado nisso, a gente indica os cargos no mercado de trabalho. Porque muitas vezes a pessoa fala assim: eu preciso de uma pessoa para conversar com o paciente. Legal, então eu preciso de uma pessoa que seja analítica e influenciadora. Eu preciso de uma pessoa só para o laboratório. Eu preciso de uma pessoa analítica e uma pessoa planejadora. Ela só vai ficar dentro do laboratório? Só. Não vai falar com ninguém. Vai ficar lá dentro do laboratório. Eu preciso de uma pessoa que ela vai gerenciar os projetos dentro do laboratório. Putz, eu preciso de um executivo e de um planejador. Não, eu preciso de uma pessoa para liderar o laboratório. Eu preciso de um executivo e de um comunicador. Vocês entenderam o, onde está o poder do perfil de vocês? Portanto, a primeira coisa que eu acho que vocês têm que fazer, e aí eu coloco aqui para vocês colocarem na casa, na vida de vocês, né? É uma matriz que é uma matriz chamada, é uma matriz famosa, que é a matriz de Eisenhower, tá? Onde ele dividiu em 4 quadrantes, o que é importante e não importante, o que é urgente e não urgente. Então, por exemplo, o que é importante e urgente é as contas, os boletos, conta para pagar. O que é importante e não urgente, seus planos. Futuro eu quero comprar uma casa, quero casar, quero ter filho, eu quero trocar meu carro, né? O que não é importante e não urgente, por exemplo, joguinho no celular, rede social, ficar lá zapeando uma hora na rede social, né? Ficar discutindo o indiscutível, né? Ficar discutindo opinião, política, essas coisas, né? E o que não é importante, mas é urgente, por exemplo, é, sei lá, colocar água na planta, né? É urgente, você precisa colocar, senão a planta vai morrer. Mas é importante, vai mudar a sua vida se você não colocar água na planta? Não, a planta vai morrer, mas vai mudar a sua vida, né? Então isso. E aí, quem vai saber o que é importante ou não são vocês. Quem vai determinar o que é urgente ou não é o ambiente, tá? Então vamos lá. Então, baseado nisso, depois eu vou disponibilizar no grupo
Quem não tiver no grupo, entra no link lá, tem o link do grupo, ou pede o link, tá, gente? Mas eu vou disponibilizar no grupo essa apresentação aqui em PDF, tá? E aí eu sugiro que vocês façam em casa essa matriz aqui, tá bom? Então, como que funciona a metodologia nossa? Como que é o plano didático da embriológica, né? A gente trabalha com gamificação. Eu coloquei aqui um gráfico onde a gente tem no eixo X habilidades e no eixo Y desafio. Então, o que a gente faz? A gente sempre vai dosar nas aulas práticas o quanto vocês têm de habilidade com o quanto vocês vão receber de desafio. Se a gente dosar errado, se vocês tiverem pouca habilidade e um desafio muito alto, por exemplo, no primeiro dia, eu chego para vocês e falo assim: pessoal, montem um micromanipulador. Vocês vão olhar e vão falar: você tá maluco? Não, tem que montar um micromanipulador. Não, vocês vão ficar todos ansiosos, estressados, né? Vocês vão ficar no começo preocupados, falando: nossa, será que ele vai ensinar? E depois vocês vão ficar ansiosos e estressados, tá? Mas se eu chegar para vocês e falarem assim, ó, vocês têm pouca habilidade, mas o desafio vai ser muito pouco. Ó, gente, todo mundo vai segurar a pipeta e vai apertar 3 vezes a pipeta e de volta. Vocês vão olhar e falar, vai dar apatia, vai dar tristeza. Vai falar, meu Deus, paguei o curso para aprender isso aqui, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai sempre transitar entre preocupação e excitação. O ano inteiro vocês vão transitar entre a preocupação e a excitação. No final, vocês têm que estar nas técnicas, todas as técnicas, tá, gente? Aqui, ó, em estado de flow, tá? Ou seja, vocês têm que ter controle do que vocês vão estar fazendo, vocês vão estar relaxados e confiantes para fazer a técnica que a gente vai ensinar, para vocês estarem no estado de flow. Ou seja, quando vocês tiverem altas habilidades, conforme vocês vão crescendo na habilidade, a gente vai aumentando o desafio de vocês. E aí, lá pelas 2 últimas aulas, a ideia é que vocês tenham isso aqui, ó. Vocês entrem nesse quadrante aqui, ó, tá? Nessa parte de altas habilidades. Isso tudo vai ser através de games. Como funcionam os games? A gente cria grupos, games coletivos, a gente cria grupos de games coletivos e a gente desenvolve a parte de estratégia de vocês. Eles criam estratégias para cumprir a tarefa. Games individuais, vocês vão testar as habilidades de vocês individualmente, tá? E obviamente, o grupo que ganha, ganha presente. A pessoa que ganha, ganha brinde, ganha presente, tá? Podem ser brindes aleatórios, brindes pequenos, né? Porque é um brinde, né? Porque todo final de semana vocês vão estar reunidos, vai ter game na sexta, no sábado e no domingo, tá? E aí os professores vão sentindo a turma e vão gerando esses games para que a turma vá evoluindo. Então, vocês vão sair na sexta-feira, às vezes, muito felizes, às vezes deprimidos, às vezes pé da vida, porque vocês não conseguiram ganhar, porque ficaram lá por segundos atrás ficaram em segundo lugar ou em terceiro lugar, por segundos atrás do primeiro. Você fala, pô, se eu tivesse feito assim, e isso faz vocês aprenderem pela emoção, tá? Isso é um jeito de vocês aprenderem pela emoção. Por isso que a gente fala que a pessoa que sai da pós-graduação, ela tem que sair vitrificando o ósseo do embrião, descongelando o ósseo do embrião, montando o micromanipulador e fazendo o ICSI, tá, gente? Fazendo o ICSI. Então, e obviamente, sabendo toda a parte de sêmen, tá? Tem que sair o embriologista júnior de dentro da pós-graduação da embriológica. Na parte prática. Na parte teórica, não se preocupem, vocês vão ter 4 aulas de média, 1h30, 2 horas por mês. Vocês vão ter acesso a todo o material da turma anterior, ou seja, todas as aulas das 2 turmas anteriores, pelo menos, tá? Então, vocês vão ter lá, dentro da plataforma, vocês vão ter a aula ao vivo, né? E além disso, você fala assim, lá em fisiologia do ovário. Você fala, nossa, eu não entendi muito esse professor aqui. Tem um outro professor que deu fisiologia do ovário lá, provavelmente. Então você vai ver na outra aula, se você quiser, você pode assistir outra aula de fisiologia do ovário. E é o que eu recomendo, tá, gente? Assistam as aulas que estão do mesmo assunto, diferentes professores. Eles falam coisas diferentes,
eles têm métodos diferentes nas aulas deles, são aulas diferentes. Então é importante vocês fazerem essas aulas, para, obviamente, vocês aprenderem de formas diferentes, tá? Isso vai gerar em você um reforço no que já foi dado nas outras aulas, e além disso, vai ter coisa nova que ele vai falar lá, que você vai reparar e falar, pô, na outra aula não tinha isso. Isso faz você aprender, tá? Bom, então, quais são as conclusões que a gente tem, né? Primeiro, nós somos movidos por emoção, tá? É por emoção que a gente é movido, não tem conversa. A gente invista no seu desenvolvimento profissional, gente. Isso ninguém tira de vocês. Treine absurdamente, seja humilde, ou seja, quando o cérebro de vocês falarem para vocês, falar para vocês, vocês já estão sabendo fazer isso. Isso acontece muito na pós, tá? Na aula prática. Quando o cérebro falar para vocês, é, você já está bom? Não, treina mais um pouco, tá? Invista no seu desenvolvimento pessoal, tá? Invista na parte emocional, tá? Desenvolva a sua parte emocional, tá? E sempre traga boas vibrações para sua vida, que isso é importantíssimo dentro da inteligência emocional. E o que que você vai receber como aluno, tá? Da embriológica, da pós da embriológica. Agora é relacionado à pós da embriológica, tá, gente? Primeiro, são 500 horas de conteúdo exclusivo da pós-graduação, tá? Então, a pós-graduação, ela tem entre aula prática, são 300 horas de aula prática e mais 200 horas de aula teórica, tá? Isso é a pós-graduação. Além disso, você tem acesso ao parque de equipamentos da embriológica. A gente hoje tem 6 micromanipuladores, ou seja, as turmas vão estar divididas, nós vamos dividir, são 3 salas, tá? Tem uma sala só de sêmen, treinamento, um centro de treinamento em andrologia, um centro de treinamento em micromanipulação com 6 micromanipuladores e um centro de treinamento em manipulação de embriões, com 20 lupas, com 6 micromanipuladores e 10 microscópios biológicos, tá? Isso quer dizer o seguinte, nós vamos dividir a turma, serão turmas de 30 alunos na pós-graduação. Cada 10 alunos vão ficar na sexta-feira. Vai ter turma A, B e C. A turma A, na sexta-feira, fica andrologia. A turma B, micromanipulação. E a turma C, manipulação. No sábado, troca. No domingo, troca. Ou seja, vocês vão ter um dia inteiro de cada um durante pelo menos 6 meses. E depois a andrologia vai estar muito bem feita já, e aí vocês vão ter um dia inteiro de manipulação, 2 dias inteiros de manipulação e um dia inteiro, sempre, cada mês, de micromanipulação. Então a ideia é que vocês saiam fazendo tudo muito bem feito, tá? Além disso, vocês têm acesso completo a toda a plataforma embriológica. Lá tem mais de 2.000 horas de conteúdo sobre reprodução assistida, tá? Lá tem, assim, tem cursos online que vocês podem imprimir o certificado, vocês podem imprimir a certificação de vocês. É diferente do Embroflix, tá? Então, hoje, quem já está no Embroflix, quando passar para pós-graduação, automaticamente ela já é aluno de pós, então ela pode imprimir todos os certificados. Então, quem já fez os cursos da Embroflix, pode ir lá, entra na pós-graduação e imprime todos os certificados. Isso vale muito para enriquecer o currículo, tá, gente? Acesso completo às aulas das outras pós-graduações. A embriológica, ela não tem só pós-graduação em embriologia. Ela tem a pós-graduação médica, ela tem a pós-graduação de enfermagem e ela tem pós-graduação de gestão em laboratório. Então, gente, esse ano a gente vai abrir para todo mundo. Então, todos os alunos de todas as pós-graduações podem assistir todas as aulas de todas as pós-graduações. Óbvio, vocês não vão ter tempo para tudo isso, tá, gente? Porque senão vocês vão ficar a morrer de estudar. Mas está disponível para vocês, ou seja, o link da aula da pós-graduação de medicina vai estar para vocês, o link da pós-graduação de gestão vai estar para vocês, tá? Então, é importante, óbvio, que vocês vão se tornar especialistas em reprodução assistida, vocês não vão se tornar especialistas em gestão, vocês não estão fazendo curso de gestão, né? Tem um pequeno detalhe aí que se chama Ministério da Educação no meio, que a gente tem que registrar vocês em um curso.
e pagar por esse curso, né? E pagar por esse registro. Mas vocês vão ter acesso a todo esse outro conhecimento, tá? Material didático exclusivo. A gente já tem uma apostila, tá? A gente está transformando essa apostila em livro. Então, a gente tem uma apostila que vocês recebem. Além disso, vocês recebem um kit exclusivo da Embriológica, que eu não vou falar o que é, mas vocês já devem saber, porque vocês já devem ter perguntado para os alunos, tá? Mas é um kit muito legal. E, além disso, network com os professores, né? E no mercado, tá? E, por fim, como a gente está hoje criando um laboratório que vai estar pronto a partir de janeiro do ano que vem, a gente vai criar grupos de vivências. O que é o grupo de vivência? Vivência no laboratório. Então, nós vamos criar grupos de 4 pessoas. A cada 4 pessoas vai passar uma semana dentro do laboratório do Inova Fertilidade, onde vai ter o contato com a rotina do laboratório, tá? Então, essa pessoa vai passar ali, são segunda a sexta, né? Eu não sei se segunda a sexta ou segunda a sábado, a gente precisa ver certinho, mas vai passar o dia junto do laboratório, acompanhando toda a rotina do laboratório. Vai ser um laboratório extremamente tecnológico, onde a gente já vai de cara começar com inteligência artificial. Então, esse laboratório já vai desenvolver inteligência artificial, vai ter time-lapse, vai ter um monte de coisa lá que a gente vai colocar lá para que vocês convivam com esses, é, com esses profissionais e para que vocês convivam com essa rotina, tá? Então é inédito isso, as outras turmas anteriores não tiveram, isso é para a turma 2026, a partir da turma 2026 a gente vai fornecer as vivências do laboratório, tá? E para quem ficou até agora, tá? Eu agradeço todo mundo que ficou até agora, que se disponibilizou para ficar aí mais de uma hora aí com a gente, né? São 8h18, 8h20. Então, e aí vai receber uma bolsa de 15%, tá? E a gente divide isso e a gente financia o curso do aluno. Ou seja, o que que a gente faz? A gente divide isso até em 30 vezes por aluno, porque a gente sabe que é difícil para pagar para algumas pessoas e a gente quer trazer o máximo de pessoas possível para dentro do mundo da reprodução assistida, para quem tem o sonho de conseguir se tornar embriologista, para quem tem o objetivo de se tornar embriologista, a gente consegue tentar democratizar um pouco mais a pós-graduação, fazendo em 30 vezes e dando essa bolsa de 15% nessa aula aqui, tá bom? Então, eu queria agradecer a todos que ficaram até agora. Para vocês ganharem essa bolsa, tá, gente? 15%, é importante vocês tirarem um print dessa tela. Tira foto, tira print, e aí manda pelo WhatsApp para a Luana, que é a coordenadora, nossa coordenadora da pós, né? E as meninas lá do WhatsApp, elas já encaminham e elas vão saber que vocês têm. Que vocês vão ter essa bolsa de 15%. Se não tirar essa foto, eu estou deixando bastante aí, né? Se não tirar essa foto, gente, a gente não vai conseguir dar essa bolsa para vocês, tá? Porque tem que comprovar e fica injusto com quem ficou, com quem compareceu na aula, quem ficou até o final, é injusto, né? Fazer. E outra coisa que é importante a gente falar, nós temos 47, se eu não me engano, matriculados. Então nós temos 13 vagas só, tá? Então, assim, quem não conseguiu agora, não tem problema. A gente vai ter uma outra turma no meio do ano, tá? A gente vai ter uma outra turma e eu me comprometo aqui a não reajustar. Por quê? Porque o financeiro me pressiona sempre para reajustar por causa da inflação, essas coisas, mas no meio do ano, geralmente, a gente não reajusta, então eu me comprometo a não reajustar o valor para a turma 2026, para os alunos 2026 que estão aqui, justamente porque são os alunos que não conseguiram se matricular com esse valor e é, vão se matricular só na turma 26, 27, tá? Então, assim, printem essa tela. Se você não conseguiu, se não tem mais vaga, não tem problema. No meio do ano, vocês apresentem essa tela, vai ser o mesmo valor, tá? Para esses alunos que estão aqui, vai ser o mesmo valor e vai ter a mesma bolsa de 15% e dividido também em 30 vezes ou até mais, dependendo de quando você fizer a sua matrícula, tá? Obrigado, Lu. Muito bem. Temos tempinho para uma ou duas perguntas? Deixa Boa eu ver aqui, ó. noite, tudo bem? Oi, alguém abriu o microfone. Fala, Eu Arthur, pode queria falar. tirar alguma dúvida, porque assim, eu faço biomedicina na UFJ, né?
E é uma faculdade que não oferece muita oportunidade para embriologista. Então, assim, eu estaria chegando na pós da embriológica sem um assoalho assim do conteúdo. Eu não tenho muita base. Eu tive uma matéria mesmo só de embriologia. Então, assim, eu queria saber se na embriológica, para quem está entrando assim, sem saber o conteúdo, sem saber muito sobre, vocês oferecem, tipo assim. Esses cursos mesmo, eu queria saber sobre esse Embrioflix que o Dr. Edson citou, essas coisas que se já dão uma fortificada pra gente entrar de cabeça já na embriológica. Sim, sim. Na verdade, é assim, Arthur, você está na graduação, eu não sei quando, você vai se formar quando? Eu me formo ano que vem só. Tá. Então é o seguinte, o que que eu recomendo? Faça o Embryoflix, ele te dá acesso ao conteúdo. O que que eu faria se eu fosse aluno, tá? Eu entraria, pegaria o Embryoflix, depois, no último semestre, quando faltar 6 meses para me formar, eu entraria na pós-graduação, eu iria imprimir todos os certificados dos cursos que eu fiz, ou seja, eu criaria minha base, e depois, por quê? Porque o Embryoflix, ele compensa muito se você quiser ter acesso à informação. Se você quiser ter acesso à certificação, aí não é o Embryoflix, tá? Porque um curso online hoje vai custar entre 800, 1.200, tem curso de 1.600, né? No Embryoflix, você paga, você tem acesso a todos os cursos online, por 400 e pouco, 40 e poucos reais por mês, tá? Durante um ano. Então você tem acesso à informação. Volto E a dizer, fazendo se eu esse te... Embrioflix, eu já tenho uma boa base para embriológica em si, porque é o que eu fico com Sim, medo de chegar lá e não dar sim, nós conta temos um curso realmente disso. básico, não, nós temos um curso básico lá, que é um curso básico de reprodução assistida. Nós temos um outro curso que chama Jornada da Reprodução, que é muito legal para você fazer, que ele te fala toda a parte básica da embriologia, e depois faz, ele até coloca a parte básica médica, que é interessante saber também. A gente tem curso de genética, a gente tem curso de ética, na parte de direito, a gente tem curso de psicologia, a gente tem curso de enfermagem, a gente tem curso de gestão de qualidade, tem um monte de coisa lá, tá? Então, acho que se eu não me engano, são 15 cursos que tem lá e vai entrar mais, tá? O ano que vem a gente vai investir em cursos online, então a gente deve abastecer mais a nossa plataforma online. Então, eu entraria para o Embroflix para depois entrar na pós, tá? Para quem está na Sim. graduação. Para quem não está na graduação, quem está já terminou a graduação, aí já faz a pós, por quê? Porque você a pessoa que entra na pós, ela tem um ano para fazer a pós e ela tem mais um ano, eu não falei isso, né? Tem mais um ano liberado da toda a plataforma. Então a pessoa, porque a gente sabe que não dá tempo, que é muito conteúdo. Então a Sim. pessoa tem mais um ano liberado para fazer os cursos para enriquecer o currículo. E aí consegue imprimir todos os certificados. Tá? Certinho. Muito obrigado, Dr. Edson. Tá ótimo. Boa noite. Gostaria de fazer Boa uma noite, Beatriz. pergunta. Pode falar. É, Doutora Edson, seguindo o raciocínio da Emily, que antes ela comentou aí no chat, eu gostaria muito de saber do senhor a respeito das oportunidades de trabalho na área. Porque, às vezes, quando a gente vai comentar com alguém que a gente quer seguir a carreira de embriologista, eles já logo desanimam a gente, né? Fala que é uma área muito restrita, muito fechada, que é muito importante que você tenha um QI, né? Alguém que te indique. Senão o Sim, caminho pode ser um pouco mais árduo para você, né? Por assim dizer. E eu acredito que sim. seja uma percepção muito comum, né, entre algumas pessoas que estão aqui presentes, porque eu acredito que todo mundo já ouviu isso em algum momento. É. Ó, e essa pessoa não está totalmente errada, não, tá? É o mercado fechado. A questão é a seguinte: dentro da pós-graduação, você consegue fazer network. Então, o que que acontece? Hoje, dentro da pós, você, é, a gente tenta indicar, a gente conhece muita gente, tá? A gente conhece praticamente o Brasil inteiro. Então, o que que a gente faz? A gente regionaliza. Então, vou pegar, de onde você é, Beatriz? Eu sou de Franca, São Paulo. Você é de Franca. Então, eu vou chegar lá Isso. e vou falar assim, legal, você é de Franca? Então, eu vou ligar lá pro César, que é o dono da Lavi, César que é a Fontes da clínica de Lavi, flor. sei, Isso, ele eu é vou de ligar pro Franca, César, eu vou isso. falar, César, vou ligar para Rita, vou falar, Rita é embriologista-chefe lá. Rita, você aceita uma estagiária aí?
Ela está fazendo pós aqui com a gente. O que que você quer que ela treine? A gente treina você para o que ela precisa. Então a gente tenta fazer um bem bolado onde a gente consegue é, 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 tentar te colocar dentro do mercado de trabalho. Quando a gente consegue o estágio para você, aí é com você. Aí é demonstrar e a gente, obviamente, vai te ajudando na parte de inteligência emocional. Então a gente vai tentando puxar os, os locais onde a gente conhece, né, para para que a gente consiga estágio para as pessoas, tá? A gente não garante isso, Inclusive. Ah, tá? A gente não entendi. consegue Certo. garantir, porque depende da escolha, né, das clínicas, do que elas estão precisando, essas coisas. Mas que a gente tem conseguido bastante coisa, a gente tem conseguido, graças a Deus. Eu, inclusive, até pensei em, caso eu tenha uma oportunidade de me mudar para Ribeirão Preto, né, que é a 80 quilômetros daqui de Franca, que tem um mercado bem maior em relação à Ribeirão Preto reprodução, tem né? isso, tem 8 clínicas, a gente conhece as 8 clínicas lá. A gente tem contato com todas as clínicas têm ex-alunos da Embriológica de Ribeirão Preto. Hum, Então uma coisa que eu não sabia. a gente consegue ter, inclusive uma das alunas se formou agora, tem o SESMA, tem o lá do Marcelo Rufato, esqueci o nome da clínica, Tem Cefer, tem Ceferp, Cefep, tem tem a Matrix, Semear, tem Semear, CMA. tem do a gente Dr. tem, Franco Júnior. o Franco com a Cláudia, a gente tem lá gente lá, nossa, então tá tudo em casa. Uhum. Mas é difícil, não é fácil. São 8 clínicas, o mercado lá é um mercado extremamente competitivo, né? Porque apesar de ter 8 clínicas, as clínicas são 8 clínicas pequenas, não tem uma clínica grande, muito grande assim. Tem, né? Tem o Cefep, que é o que faz mais lá, que é o maior, mas não são clínicas, são todas, e o Semiar, né? Que é mais outro público, mas não, as outras são todas menores, então são equipes menores, né? Mas a gente é, corre atrás para conseguir estágio sim para você, tá? Muito obrigado, viu, pelo Nada, que isso. O esclarecimento. que mais, gente? Alguém quer abrir o microfone para falar? Contatos em Campo Grande. Temos, Lívia. Ixi, Campo Grande é perto e livre. Quais Ah, locais embriologista pode atuar além da clínica, doutor Edson? boa pergunta. Bom, vamos lá. Qual que é o local principal? Laboratório de fertilização in vitro, mas tem andrologia, obviamente, que vocês vão aprender a fazer. A porta de entrada para o embriologista é a andrologia, tá, gente? E aí tem muita gente que se apaixona por andrologia e só fica na andrologia, tá tudo bem. E está se criando um cargo novo, que é o especialista em fertilidade, tá? Ou o concierge, o, ou a pessoa que ela é uma pessoa que ela cria o ambiente para que o casal entre para dentro do laboratório, entre para dentro da clínica e faça o tratamento, tá? Então isso está se criando, é um mercado novo e é um mercado extremamente promissor, tá, gente? A pessoa começa ganhando como júnior, só que ela ganha comissão porque é um cargo de vendas. Então ela vai lá, mostra todo o caminho da embriologia, ela fica dentro do laboratório também, né? Mas ela mostra, ela vai atender o casal e vai explicar para o casal como que funciona a caixa preta que é o laboratório. Isso traz uma coisa muito legal que é a confiança e a confiança que estabelece entre o casal e o embriologista, né? O embriologista clínico, né? O que mais? Acho que a gente tem tempo só para mais uma pergunta, Edson. Como faço para ter acesso ao Embroflix? E a Stefania é simples, é só clicar lá na página da Embriológica e clicar no Embroflix e fazer a compra. Acho que está dividido em 12 vezes no cartão, alguma coisa assim, tá? É Para que eu não sou do Embrioflix financeiro sempre. e eu não sei os valores. Eu não sou, é assim, o financeiro, eu brigo com o financeiro, tá? É, a pós-graduação, quanto custa a pós-graduação? Eu tenho uma ideia de valor, que é mais ou menos em torno de 39, 38, alguma coisa assim, 1.000, tá? Só que aí tem 15% de desconto, tem mais 30 vezes, aí tá uma mensalidade, se bobear, sai menos que R$ 1.000 por mês, tá? Sai mais barato que as outras pós, se eu não me engano, tá? Com esses 15% aí. Ela é mais cara, mas ela sai mais barata, tá? Doutor Sem Edson, Sobre posso problema. fazer uma Embrioflix. pergunta? Pode, claro.
No caso, não sei se tem mais alguém, né, que não mora em São Paulo. No caso, eu moro em Sorocaba. Teria como eu fazer estágio na minha própria cidade ou vocês têm que ser o estágio com pessoas que vocês têm contato? Não, pode fazer estágio na sua própria cidade. Se tiver uma clínica aí, a gente entra Uhum. em contato qual cidade você é? Sorocaba. Sorocaba? Ah, fala com o Isso. Renê. Tá tudo Ah, bem. ele é da clínica Reproduce? Isso, Ah, eu conheço ele. Ah, então tá bom. sim, Bom saber. sim. Ok. E tem o Lister, ele é ex-aluno da Embriológica, da clínica do Hum. Lister lá, Ah, da entendi. Fertilis, né? Ah, sim, conheço também. Ah, interessante, Isso, então. Vamos tá? saber. Obrigada. Nada. Edson, a última pergunta aqui para a gente encerrar, da Fabiana. O que compensa mais, pós-graduação ou cursos de especialização com aulas práticas? E compensa mais é pós-graduação, tá? Por quê? Porque o curso da pós-graduação vai ter todo mês vocês vão ter aula prática. O valor se você for pegar todos os cursos que a Embriológica oferece, tá? Separados, individuais, e você fizer uma especialização, por exemplo, sei lá, online, tá? Você vai gastar lá, às vezes, 5 mil na especialização, 8 mil na especialização online, que é só a parte teórica, e você vai gastar mais ou menos uns 36, 37 mil nos cursos práticos, tá? Se você fizer a pós-graduação, você tem toda a parte online, tem todos os cursos online que vocês podem imprimir certificado, e além disso, vocês têm, vocês têm a vivência, e além disso, vocês vão ter toda a parte prática também. E vai dar mais cursos vai dar mais horas do que os cursos, obviamente, são os cursos práticos. No curso prático, você só tem 2 dias de curso prático. Óbvio que é com um professor dedicado a você, o curso prático, né? Mas esse curso tem 16 horas. E aí você vai aprender ICSI. Nós temos 5 cursos práticos: curso de ICSI, curso de vitrificação, curso de biópsia, que o curso de biópsia você tem que saber, você já tem que ser um embriologista pleno, tá? Então você não vai ter acesso ao curso de biópsia normalmente. Curso de vitrificação de tecido ovariano, curso de sêmen. Tem esses cursos aqui. Ah, e o curso de técnicas fundamentais, são 6 cursos, certo? Teoricamente seriam 6 vezes 16. No curso da pós-graduação, a gente tem, são 11 ou 10 finais de semana. Sexta, sábado e domingo. Curso prático são 2 dias. No curso da pós-graduação, você tem sexta, sábado e domingo. Durante 10 semanas. Durante 10 meses. Tá? Então, e aí tem o 11º mês, que é a visitação. A gente também promove visitação em alguns lugares. Por exemplo, vocês entenderem a parte genética. Então, vocês vão visitar a parte laboratórios de genética, vocês vão visitar laboratórios, bancos de sêmen, né? Bancos de óvulos. Então, vocês vão visitar esses bancos de sêmen, banco de óvulos, que é muito legal. Então, isso tudo, a gente monta esse cronograma justamente para vocês entenderem e conseguirem associar o que vocês mais querem, e durante o curso vocês vão descobrir. Perfeito, Edson. Acho que é isso, né? Tiramos dúvidas aqui. Quem vai fazer a pós, sim, Alicia, quem faz a pós tem acesso ao certificado de todos os cursos online, tá? A gravação vai estar no YouTube, eu vou tentar colocar a gravação no YouTube, tá? Lá no YouTube da Embriológica, tá? O que mais? Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui, para não deixar ninguém de fora, né? Na área de embriologia, é mais provável ser contratado por indicação ou por envio de currículos de plataforma de busca? Mas por indicação, tá? Mas os 2 caminhos, tudo bem. Você foi respondendo aqui, né? Ah, então tá Sim, bom. Então já tá fui tudo respondido. respondendo. Então tá beleza. Então, perfeito. Então, beleza, gente. Muito obrigado. Queria agradecer a todos, a todo mundo que ficou, aos 40 pessoas que sobraram, que estou eu e a Lu aqui, né? 40 pessoas que vieram, estão aí. Espero vê-los na pós-graduação e falem com a Lu, mandem o mais rápido possível, que só tem 13 vagas. 13 vagas, né, Lu? 15 vagas, mais ou menos. 15 vagas. Tem 15 vagas. Então, gente, é assim,
já está com 45 matriculados, então só tem mais 15 vagas. E assim, a condição desses 15%, fechou as 15 vagas até o final desse ano, tá? Fechou as 15 vagas antes, aí quem ficou falou, ó, gente, já fechou as vagas, a gente vai falar lá no grupo que fechou as vagas, e aí vai ter a mesma condição no meio do ano, sem o reajuste, tá? Sem reajuste, tá bom? Então, Então, Edson, beleza. obrigadão pela aula aí, obrigada a todos os presentes, a gente se vê em breve. Obrigado, gente. Um abraço a Tchau, todos. Tchau, tchau. tchau.